Olá, meu nome é Domingos e seja bem-vindo ao canal Domingos Dynamics CRM. Neste vídeo, iremos verificar de como trabalhar com gráficos no Power Apps, gráfico de barra, de linha e de pizza. Mas antes de iniciarmos, não esqueça de dar aquele seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas notificações. Nos vemos depois da vinheta. Temos esta planilha com 4 colunas: vendedor, produto, mês atual e mês anterior. E com os seguintes dados: o vendedor Carlos vendeu um produto mouse, valor mês atual R$100 e valor mês anterior R$50. Este mesmo vendedor vendeu o produto teclado, valor mês atual R$120 e valor mês anterior R$60. E assim para os demais vendedores. Iremos utilizar esta planilha como fonte de dados para os nossos gráficos. Então iremos criar um novo aplicativo de tela. Layout para tablet. E vamos adicionar aqui a nossa fonte de dados. Então, Excel, importado Excel, e vamos localizar o nosso arquivo. Exemplo gráfico. Vamos conectar. Muito bem, já temos aqui a nossa fonte de dados. Então vamos inserir o nosso primeiro gráfico. Então viemos aqui em inserir gráficos e vamos começar pelo gráfico de colunas. Então ele adicionou, porém, com os dados de exemplo. E quando adicionamos um gráfico de coluna, ele vem nessa estrutura: grupo, a legenda, o gráfico em si e o título. Então, se viemos aqui em Column Chart, nós temos aqui a propriedade itens e está selecionado aqui os dados de exemplo. Iremos colocar o nosso dados, a nossa fonte de dados. Então, com o column selecionado, propriedade itens, viemos aqui em itens e selecionamos a nossa fonte de dados. Vamos executar para analisar os nossos dados. Então, veja bem, ele trouxe aqui mouse, e se observarmos, tem outra coluna mouse. A mesma coisa para teclado. Temos o teclado aqui e temos outro teclado aqui. E não é isso que queremos. Queremos criar um gráfico onde ele mostra mouse uma vez e os valores somados. Então, a primeira coisa que temos que fazer é agrupar aqui os nossos produtos. Iremos fazer um agrupamento. Então, voltemos aqui para o nosso gráfico, selecionamos o Chart 1 e no itens iremos utilizar a função Group By.
Qual o primeiro parâmetro? É a fonte de dados. Então, o nome da nossa tabela é dados. E por qual coluna queremos agrupar? Queremos agrupar por produto. E damos um nome para o nosso grupo. GP Produto. Se observarmos agora o nosso gráfico, está tudo agrupado. Para vocês entenderem melhor, irei colocar aqui uma tabela de dados. E vou informar em itens o grupo BY. Vou editar aqui os campos e adicionar os campos agora dessa tabela. Veja bem, ó. Ele, como nós agrupamos o produto, só tem uma coluna produto. Adicionar. Se observarmos aqui, é exatamente isso que o grupo BY faz. Ele agrupou por produto. Lembra que nós tínhamos 2 vezes mouse, 2 vezes teclado e 2 vezes webcam. Como agrupamos, ficou somente uma vez. Já temos o nosso produto agrupado, só que agora precisamos dos valores. Então, iremos somar os valores do mês atual. Exemplo aqui, o mouse, nós temos R$100, somando com o registro da Maria R$100, o valor total seria R$200. E como só temos uma coluna, que seria o produto, precisamos criar uma nova coluna de valor total. Então, iremos utilizar a função addColumn. Então, voltemos aqui para o nosso gráfico. E vamos usar a função addColumn. O primeiro parâmetro é a fonte de dados, então iremos utilizar o nosso grupo BY, ponto e vírgula, daremos o nome para essa nova coluna, eu chamarei de total atual, e devemos colocar uma expressão. Nesse caso, queremos a soma de uma determinada coluna. Então, será sum. Iremos utilizar a função sum. Iremos colocar a nossa fonte de dados, que agora é o nosso grupo. Então, GP produto, ponto e vírgula, e por qual coluna queremos fazer a soma. Então, será valor mês atual. Fechamos o parênteses do sum e do addColumn. Vamos verificar o nosso gráfico. Então, nós temos aqui mouse R$250, teclado 240 e webcam 600. Voltando aqui na nossa planilha,
Nós temos aqui mouse 100, mouse 50, 150 reais, e mouse 100, 250 reais. É exatamente o valor que temos com o nosso gráfico. Então, recapitulando. Primeiro, agrupamos pelo produto, utilizando a função grupo by, onde temos os parâmetros fonte, que seria o nome da nossa tabela dados, o nome da coluna a qual pretendíamos fazer o agrupamento, que seria o produto, e demos o nome do nosso grupo. E logo a seguir, adicionamos uma nova coluna, usando a função addColumns, passando como parâmetro o nosso grupo, a nossa tabela agrupada. Demos o nome dessa nova coluna para total atual e utilizamos uma expressão sum para fazer a soma pelo valor mês atual. Lembrando que na planilha tínhamos outra coluna, que era o mês anterior. Também faremos a soma desta coluna, criando uma nova coluna. Então, vemos aqui, no addColumn, ponto e vírgula, damos o nome para a nossa coluna, colocar como total anterior, ponto e vírgula, da mesma forma, iremos fazer a soma, passando como parâmetro a nossa tabela agrupada, ponto e vírgula, e somada pelo campo valor mês anterior. Se agora executarmos, vamos ver que não modificou nada. Por quê? Precisamos agora informar para o nosso gráfico o número de séries. E por enquanto aqui só tem uma série. Precisamos ter duas séries. Então, trocamos aqui de 1 para 2. Agora podemos executar. Então, nós temos aqui R$250, que seria no mês atual, e 210 no mês anterior, conforme esta legenda está aqui. Eu vou tirar esta tabela daqui. Então, por enquanto, o nosso gráfico de coluna está desta forma. E podemos modificar algumas propriedades do nosso gráfico. Então, com o column chart selecionado, temos aqui em propriedades estilo da grade. Ele está somente X. Então, podemos modificar para todos. Então, ele apresenta o eixo X e o eixo Y. Nenhum. Somente X. E somente o eixo Y. Irei deixar como todos. Também podemos modificar o ângulo do rótulo do eixo X. Ele está como 60. Vou mudar aqui para 10. Olha só, modificou o ângulo. Se eu colocar 90, ele ficará 90 graus.
Eu vou deixar como 10 mesmo. Também podemos modificar a cor e o tamanho da fonte. E da mesma forma que podemos modificar o ângulo do rótulo X, também modificamos o ângulo do rótulo Y. Ok? Podemos colocar tanto os valores positivos ou como valores negativos. Agora, se viemos aqui em avançado, temos aqui nossa propriedade itens e temos aqui outras propriedades, labels e séries. Então, o label é o produto, onde temos mouse, teclado e webcam, e as séries, como nós só temos somente duas, então a série 1 é o total atual e a série 2 é o total anterior. Podemos ter aqui até 9 séries. E temos a propriedade item::set. É aqui que definimos as cores do nosso gráfico. E como fazemos para modificar? Se viemos aqui, podemos digitar o nome da nossa cor. Então, por exemplo, Golden Rod. Ele modificou para a cor Golden Rod. Aí agora eu quero esta segunda coluna, né, a segunda série, em azul. Ou apagamos o que tem aqui, ou era somente acrescentar. Então aqui eu vou querer Alice Blue. Ficou muito clarinho, só vou deixar Blue mesmo. E assim você pode ir alterando as cores da sua série. Se executarmos, o gráfico ele vai estar desta forma. Vamos modificar o título do nosso gráfico. Vendas por produto. Podemos alterar a cor. Colocar como negrito. E assim o nosso gráfico vai tomando forma. Eu vou ajustar aqui o tamanho do nosso gráfico, pois iremos inserir outro gráfico. O próximo gráfico será gráfico de linhas.
Então também ele trouxe dados de exemplo. Iremos utilizar a mesma fonte de dados no gráfico de barra. Eu vou copiar e colar. Se executarmos aqui, temos os dados em gráfico de linha. Lembrando que nós temos duas informações, mês anterior e o mês atual. Então, da mesma forma que fizemos no gráfico de barras, nós iremos informar o número de séries. Então, 2. Se observarmos, a nossa legenda foi junto ao título. Podemos fazer algumas modificações. Vou selecionar aqui o gráfico. Vou diminuir um pouco aqui o tamanho. Irei pegar a nossa legenda e irei arrastar aqui para baixo. Também podemos modificar as cores das nossas séries. Então, avançado. Temos aqui a propriedade item column set. Então, minha primeira série, eu quero que seja vermelho. E a segunda, laranja. Lembrando que, para modificar a propriedade item column set, ou usamos o nome das cores, ou utilizamos no formato RGB. Podemos definir se queremos as marcações, seriam esses círculos aqui. Então, se vemos aqui na propriedade marcas, e definimos como false, o gráfico fica sem a marcação. Lembrando que também podemos modificar o texto do título, a cor do título, as cores do eixo, o tamanho da fonte dos eixos, semelhantemente como fizemos com o gráfico de barras. Agora, irei adicionar um novo gráfico, um gráfico de pizza. Temos aqui os ajustes. Então, semelhante aos outros gráficos, ele também trouxe os dados de exemplo. E iremos fazer a substituição para os nossos dados. Selecionamos o gráfico e na propriedade itens iremos colocar a mesma fonte de dados. Então, se observarmos aqui, ele já montou o nosso gráfico. E podemos mudar a série do nosso gráfico. Irei selecionar aqui o gráfico. Se observarmos aqui, a série está pelo total anterior. Então, podemos modificar para total atual. E também irei mudar aqui as cores. Azul, laranja. E como nós temos aqui a legenda, podemos optar
em esconder os labels. Então, nós temos aqui em avançado a propriedade Show Labels. Vou colocar para false. Podemos mudar o tamanho da fonte aqui do label. E o nosso gráfico ele fica neste formato. Para que não dê a impressão de que esteja flutuando, podemos colocar bordas. Então, selecionamos aqui o grupo inteiro. Viemos aqui na propriedade bordas. Colocaremos 1. Ele fica neste formato. Ou você também pode colocar borda somente no gráfico ou na legenda. Irei voltar aqui para 0. Seleciono o gráfico. E temos aqui também borda. Eu irei colocar 1. Seleciono a legenda. Também irei colocar 1 em borda. Aí você vai trabalhando com o layout do seu gráfico. Eu irei inserir um rótulo. Irei colocar aqui dentro. E o que este rótulo irá fazer? Irei aqui na propriedade text do rótulo. Informarei aqui via chart, o nosso gráfico de pizza. Ponto selected ponto value. Vamos executar o nosso gráfico. Então, clicando nas fatias, ele irá apresentar os valores. Ele irá apresentar os valores aqui. Irei mudar a cor e a espessura da fonte. Irei trazer este gráfico para baixo para mostrar outro recurso que podemos utilizar. Vou inserir uma tabela de dados. Na propriedade itens, irei trabalhar com o gráfico de barra. Que é o nosso column chart 1. Ponto selected e os nossos dados, que é o GP produto. Irei editar campos para adicionar aqui os campos na nossa tabela. Adicionar campos. Eu quero vendedor, valor mês anterior e o valor mês atual. Adicionar.
Então, irei executar o nosso aplicativo. Se notarmos, ao selecionar aqui as barras, ele apresenta os dados que compõem a barra. Exemplo aqui, o total 240 é o valor mês atual, 120 mais 120. E o 160 corresponde ao valor mês anterior, 100 mais 60. Irei selecionar esta barra aqui. Ele mostrou aqui os dados. Então, é desta forma que trabalhamos com os componentes de gráfico no Power Apps. Lembrando que temos que ter em mãos os nossos dados e, se for necessário, trabalhar com os dados. Como, por exemplo, criar um grupo e adicionar novas colunas usando algumas expressões, como, por exemplo, soma, média, contagem de registros, moldando os dados de acordo com a sua necessidade. Neste vídeo, vimos de como trabalhar com gráficos no Power Apps, o gráfico de barra, o gráfico de linhas e o gráfico de pizza. Não esqueça de dar aquele seu joinha e se inscrever no canal. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.